Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje me pediram para conversar a respeito da esquizofrenia. Então, atendendo a esse e-mail, nós vamos conversar a respeito dessa patologia hoje. E a esquizofrenia é um tipo de psicose e ela deve ser tratada com medicações que são receitadas pelo médico psiquiatra. Esquizo é uma palavra grega que significa divisão e frenia significa mente. Então, esquizofrenia é como se a pessoa dividisse a realidade e a fantasia, misturando os delírios e alucinações. E essas alucinações, elas podem ser olfativas, quando a pessoa sente um cheiro que não existe. Pode ser uma alucinação tátil, onde a pessoa sente uma sensação no corpo que não é real. Pode ser uma alucinação visual, onde a pessoa enxerga vultos ou enxerga coisas que não existem, que não são reais. Pode ser alucinações auditivas, onde a pessoa ouve vozes que conversam com a pessoa, às vezes vozes agressivas também. Então, nessas alucinações, a pessoa sente cheiros, pode ouvir vozes, pode ver coisas que não são reais e pode sentir sensações que não são reais no corpo. E ela acredita nisso através dos delírios. Os delírios são aquela crença nas fantasias, como se as fantasias fossem uma realidade. E esse tipo de psicose, com o tempo, ele afeta a capacidade cognitiva do paciente, afeta o pensamento, afeta a memória, os sentimentos e o comportamento do paciente. E muitas vezes o esquizofrênico, ele ouve vozes de comando, tipo faça isso, faça aquilo. E também ele ouve vozes xingando. Então, é por isso que muitos esquizofrênicos conversam sozinhos, como se estivessem respondendo aquela pessoa que conversa com ele no seu delírio, né? E muitos fogem por causa dos delírios persecutórios, outros atentam contra a própria vida ou contra a vida de outras pessoas, porque esses delírios, as vozes é como se desse um comando para ele atentar contra a própria vida ou contra a vida de outras pessoas. Como se uma pessoa desse uma ordem para ele fazer aquela coisa. Então, por isso que acontece que eles acabam atentando contra a própria vida ou cometendo crimes, né? E muitas vezes os esquizofrênicos acreditam que estão tramando alguma coisa contra eles. São os delírios persecutórios, né? E eles também acreditam que artistas ou pessoas que eles nunca viram, eles acreditam que aquela pessoa está interessada nele, que aquela pessoa mandou uma mensagem para ele através de uma rede social ou através da televisão, que é uma mensagem em código, mas que é direcionada a ele. Então, no seu delírio, ele mistura a fantasia com a realidade e ele acredita naquele delírio, né? E outra coisa que é muito peculiar no esquizofrênico é o olhar. O olhar de uma pessoa esquizofrênica, ele é completamente diferente de um olhar comum, porque é aquele olhar fixo, parado, é um olhar estranho. Ele é, ao mesmo tempo que ele é intenso, ele é parado e ele é assustador. Então, ele é muito diferente, o olhar de um esquizofrênico. E antigamente, a esquizofrenia, ela era chamada de demência precoce. E antigamente, o tratamento era internação no manicômio e muitas vezes o paciente ia naquelas camisas de força, né, amarrado,
Então, o tratamento se resumia a eletrochoques na cabeça e ficar no manicômio. Infelizmente, né? Hoje já existem outros tipos de tratamento com medicações receitadas por médicos psiquiatras. Existem diferentes tipos de esquizofrenia, só que todos os tipos precisam de medicação psiquiátrica. E o tipo mais comum de esquizofrenia é aquela paranoide, que é aquela que a pessoa tem aqueles delírios, né, e alucinações de perseguição. Acredita que estão tramando coisas contra ela. E o tipo mais difícil de tratamento da esquizofrenia é a esquizofrenia catatônica. Por quê? Porque nessa o paciente perde completamente a ligação com a realidade. Então, ele se fecha em si mesmo, ele fica sem expressão facial, ele fica com aquele olhar perdido, ele fica fechado em si mesmo e fica indiferente a tudo, perdendo completamente contato com a realidade. E existem outros tipos mais leves, né, com sintomas mais leves, como sintomas de apatia, dificuldade para começar e terminar e executar tarefas, né? Depressão, ansiedade, alterações de sono. Geralmente esses sintomas mais leves são no começo da doença, né? E a causa da esquizofrenia é uma alteração química cerebral nos neurotransmissores que são chamados dopamina e glutamato. Essa alteração química, ela se dá ou através da genética ou através de fatores ambientais. Através da genética é quando a pessoa tem alguém na família com essa patologia, então ela tem uma predisposição genética para desenvolver a esquizofrenia. E os fatores ambientais, eles se referem ao uso de substâncias químicas e também ao consumo de álcool. Por quê? Substâncias químicas desencadeiam um surto naquelas pessoas que já têm uma predisposição genética para a doença. Vocês imaginam, por exemplo, que uma substância química, ela desequilibra o cérebro, né? Se o cérebro, ele já é alterado, ele já é desequilibrado e vem outra alteração com aquela substância química, com aquele álcool, então aquela predisposição genética, ela vem à tona e acontece o surto psicótico da esquizofrenia. E é importante que as pessoas informem os adolescentes, principalmente os adolescentes, né, do perigo do uso das substâncias químicas lícitas ou ilícitas. As lícitas são o álcool, né? E são todas aquelas que são liberadas pela lei. As ilícitas são aquelas proibidas por lei. Então, é importante que os adolescentes saibam disso e que se converse sobre isso, porque se a pessoa tem alguém na família que tem uma patologia psicótica, e essa pessoa vai usar esse tipo de substância, ela está pagando para desenvolver um surto e desenvolver essa patologia. É muito importante conversar sobre isso. Por quê? Mesmo aquelas substâncias que as pessoas falam, não, essa substância é fraquinha, essa substância é só um relaxante. Só que essa substância, que eu não quero falar o nome por causa da censura, né? Essa substância, ela é uma substância química, ela afeta os neurônios e ela sim pode desencadear um surto psicótico. E esse tipo de psicose, que é a esquizofrenia, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, com a possibilidade da pessoa viver socialmente, sendo com controle familiar e com um acompanhamento médico, né? Antigamente, isso não era possível porque o tratamento era no manicômio e a pessoa não voltava mais para a sociedade. Hoje, o tratamento já é com medicação receitada pelo médico psiquiatra, né, do tipo antipsicóticos,
os estabilizadores de humor e os antidepressivos. Isso tudo receitado pelo médico psiquiatra. E essas medicações é para a vida toda, não pode parar. E é importante a família ter um acompanhamento psicoterápico. Por quê? Porque é muito difícil se relacionar com pessoas que têm transtornos mentais, sejam eles familiares ou não, né? Familiares ainda acredito que seja mais difícil, né? É desafiador. Então, as informações, elas ajudam muito a pessoa a entender aquela doença e a conviver com essa patologia que afasta o paciente da realidade. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas informações de hoje, da nossa conversa. E não esqueçam de deixar um comentário, não esqueçam de dar um like, de se inscreverem no canal, tocarem o sino para receber as notificações. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com meus livros na Amazon para vocês conhecerem. Muito obrigado, gente, por estarem aqui comigo. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão para vocês. Tchau.